Chegando uma informação agora, que eu vou apurar aqui ao vivo com o nosso brilhante repórter Bernardo Armani. Coloca aqui o Bernardo, por favor. Ô Bernardo, é isso mesmo? Ele é acusado pela polícia de ter estuprado as 3 filhas, é isso? Boa tarde a você, Bate. Infelizmente, sim. Esse homem que nós vemos aí é o Antônio de Lima. Antônio Vitor de Lima, 58 anos. Ele é um corretor de imóveis, mas a família nos relata que essa licença para exercer a profissão já estaria vencida há muitos anos. Por isso, a esposa saía para trabalhar e ele, desempregado, ficava em casa com as garotas, 2 filhas gêmeas de 12 anos e a mais nova de apenas 4 anos, viu, Bate? E tudo começou nesse período, há 4 anos, quando ele passou a viver junto com a esposa e também com as filhas. Antes ele estava em outro relacionamento e só depois do nascimento da filha mais nova ele passou a viver sob o mesmo teto que a esposa e que as filhas. E foi a pequena, Bate, de 4 anos, que foi para a mãe dizer que tinha um segredo a contar, algo que ela achava que pudesse até ser um sonho, mas o mesmo relato foi ouvido das gêmeas de 12 anos. E o Matheus, que é irmão dessas vítimas, está aqui ao meu lado e ele estava na sala presente quando as garotas começaram a revelar. Aquele foi um momento difícil de ouvir, de descobrir tudo que o pai dessas garotas havia feito com elas. Sim, exatamente. Foi um choque pra gente, né? A gente não queria acreditar na hora, é uma coisa que a gente nunca ia imaginar que aconteceu, sabe? Começou pela pequena, de 4 anos, né? Ela chegou na minha mãe, falou o que o Bernardo falou agora, e acabou que minha mãe chegou nas minhas 2 irmãs, nas gêmeas, né? E começou a perguntar, mesmo, perguntando se alguém falou alguma coisa pra elas, se alguém olhou torto pra elas. Não somente o pai delas, mas ela perguntou no geral. E nisso que ela foi perguntando no geral, ela martelou no pai dela, porque muitas coisas veio à tona e ela começou a martelar, começou a perguntar para as meninas. E as meninas começavam uma olhar para outra, não queriam falar, sabe? E eu já olhava para minha mãe me olhava e minha mãe chegou nelas e falou: olha, vocês podem contar para a mãe, conta para a mãe, porque se tiver acontecendo alguma coisa, a gente vai cortar isso agora, de início, ninguém vai fazer nada com vocês, entendeu? E uma olhou para outra e estavam negando, falou que não aconteceu nada, e nisso eu e minha mãe começamos a falar com elas, a perguntar: pode falar, meninas, não vai acontecer nada, se tiver acontecendo vocês podem falar. E acabou que elas começaram a chorar, e nisso que elas começaram a chorar, eu e minha mãe, a gente começou a chorar junto, sabe? Porque nessa hora a gente viu que tava acontecendo alguma coisa mesmo, sabe? E foi no momento que elas começaram a falar o que estava acontecendo. E o meu chão caiu, da minha mãe caiu, a gente começou a chorar, não sabia o que fazer, não estava acreditando no que estava acontecendo. E elas não queriam falar, elas falaram que ele fez sim, que ele abusou delas e tinha que perguntar o que ele fez. A gente foi perguntando e elas iam respondendo, só que elas não queriam falar e a gente teve que ir perguntando. E infelizmente aconteceu tudo isso. Isso dentro de casa, quando ele ficava sozinho com elas, ele chegava a ameaçá-las? Então, como todos já sabem, acontece faz uns 4 anos, 4, 5 anos já, e pelo relato delas, elas falam que ele falava para elas não contarem. Ele sempre foi um pai muito rígido com elas, então ele sempre botava medos nelas, sabe? Tipo, na frente de mim, da minha mãe. E imagine pelas nossas costas o que ele não falava para elas não falar, entendeu? O que ele falava para elas. E elas falavam que não contavam por medo, que ele falava que não era para falar. E pelo jeito rígido dele, elas nunca queriam falar mesmo, sabe? E graças a Deus aconteceu umas coisas na minha família que veio à tona de eu e minha mãe perguntar essas coisas para as meninas. Nessa hora, né, da descoberta chocante, vocês começaram a ver que no passado existiam alguns sinais que na hora vocês não perceberam, mas que agora ficaram claros? Exatamente, são muitas coisas assim que tá encaixando no quebra-cabeça, sabe? São coisas que a gente falava, não, ele é pai, um pai não vai fazer isso com a criança, sabe?
como por exemplo, aparecia machucado na virilha da minha irmã mais nova. Minha mãe chegou a comentar comigo, e eu mesmo, eu cheguei na minha mãe e falei: mãe, como assim? Não, o que você tá falando? Você tá doida, né? Porque ele é pai delas. Você acha que ele vai fazer... defendê-lo, inclusive. Eu tava defendendo ele, sabe? Porque... Meu, não dá pra acreditar que um pai desse fez isso com as filhas, sabe? É uma coisa que a gente vê na TV, a gente acha que não vai acontecer com a nossa família, mas acaba acontecendo, sabe? E é debaixo do nosso nariz. E a gente só percebe depois que acontece, sabe? Depois que acontece, a gente começa a encaixar as partes do quebra-cabeça e muita coisa que acontecia. Minhas irmãs, elas viviam tristes, a gente achava que elas estavam com depressão, elas apareciam enjoadas, com dor no corpo, com muito bafo excessivo, sabe? Então, são as fezes dela saía diferente, não era normal para uma criança as fezes saírem daquele jeito. Então, são essas coisas que agora tá vindo à tona, sabe? Agora que a gente tá entendendo tudo. Olha, Bate, o pai dessas vítimas, esse criminoso, já está sendo procurado pela polícia, tem um pedido de prisão em nome dele e acredita-se que ele ainda esteja aqui na cidade, a polícia ainda está verificando alguns locais, só que ele esteve na delegacia no dia dessa denúncia, em que as filhas dele foram ouvidas e ele também prestou depoimento. O delegado de plantão que estava atendendo essa ocorrência chegou a pedir à justiça a prisão desse suspeito até então, até que os laudos dos exames médicos que elas passaram fossem finalizados. Só que teve um problema no tempo. Ele ficou detido cerca de 15 horas na delegacia. O Matheus pode explicar. E o que aconteceu, Matheus? Ele teve que ser liberado naquele dia? Então, como a única prova que eles tiveram lá foi o depoimento das meninas, o depoimento da minha mãe, para eles provavelmente não era o suficiente, né? Porque eram provas só faladas. Então, quando a gente foi lá, as meninas elas falaram com eles, minha mãe também. A gente levou as meninas lá para fazer o exame no hospital. Só que quando a gente voltou, o delegado chegou na gente, ele falou que ele pediu o pedido de prisão provisória, só que o juiz ele não estava trabalhando no momento e eles tinham que aguardar de 2 a 3 dias até o juiz entrar em contato com a gente. Então, pela ausência de provas, né, sendo que o exame sai de 30 a 40 dias, não tinham o que fazer, porque parece que chamaram um advogado pro estuprador, né, como a gente pode falar, e o advogado deve ter falado alguma coisa para eles e não teve como ele ficar lá por falta de provas e ele foi solto. Essa foi a alegação do delegado. Ele veio se justificar ainda, disse que pediu a prisão, mas esse pedido chegou apenas umas 13 horas depois que o Antônio já havia sido liberado da delegacia, Bate. Bom, a gente tá mostrando a foto dele, né, pelo seguinte: se você tiver alguma informação sobre o paradeiro desse homem, não faça justiça com as próprias mãos. Né? Por enquanto, ele é apontado pela família e pela polícia. Há indícios contra ele, mas ainda não há condenação. Mesmo se tivesse, não se deve fazer justiça com as próprias mãos, óbvio. Portanto, se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro desse homem, não vá tirar satisfação, também não vá se arriscar. Chame imediatamente a polícia, que a polícia se incumbe de fazer o trabalho dela. Daqui a pouco, o Bernardo Armani traz mais informações sobre esse caso tão delicado. Em São Paulo, a polícia procura o homem de 58 anos, suspeito de abusar das 3 filhas pequenas. A mãe, quando descobre o que estaria acontecendo dentro de casa, ela confronta as versões da filha pequenininha com as filhas mais velhas. E ela chega à conclusão, e conta tudo à polícia, que vai buscar indícios, de que toda essa maldade estaria acontecendo dentro de casa há 5 anos. O suspeito está sendo procurado. Veja a reportagem inédita de Bernardo Armani. O enteado era o primeiro a defender Antônio das suspeitas. E minha mãe chegou a conversar comigo, ela falou: Matheus, será que não estão fazendo alguma coisa com ela? Será que o pai dela, na hora de trocar, não deve ter machucado ela, feito alguma coisa com ela? Ela falando pra mim. E eu: não, mãe, eu defendendo ele. Ele é pai, como que um pai vai fazer isso com a filha? Mas a dolorosa e revoltante confirmação veio da filha pequena de apenas 4 anos. A pequenininha veio me contar: mamãe, eu quero contar um segredo. Aí depois ela falou: não, mamãe, é brincadeira, acho que é um sonho. Acho que é um sonho que eu tive, mamãe. Na verdade, foi a descoberta de um terrível pesadelo. A revelação de que Antônio abusava das próprias filhas. E foi a hora das duas, foram pra cozinha, começaram a chorar, e nisso eu e minha mãe já desabou também, a gente começou a chorar.
E eu falei pra minha mãe, mãe, aconteceu alguma coisa, mãe. E elas não queriam falar, elas chorando, dei uma água pra elas, e elas não queriam falar. Isso foi coisa de 1 hora, 2 horas até elas falarem pra gente. Ai, meu mundo caiu, eu fiquei sem chão, sem saber o que fazer, e ele começou a chorar. A gente ficou apavorado e ele não estava em casa, tinha saído. A menina de 4 anos e as 2 irmãs mais velhas, gêmeas de 12 anos, relataram à família e à polícia a crueldade a que foram submetidas durante anos por quem deveria protegê-las. Aí aquilo me deu uma reviravolta, uma agonia tão grande que aí eu comecei a explicar para minhas filhas de 12 anos como que um tratamento de um pai com a filha. Eu falei para ela, esse tratamento do seu pai não é normal com vocês. Porque vocês ficam beijando na boca dele, ele senta no colo de vocês, vocês ficam deitados na coberta com ele. A mãe das 3 garotas já havia percebido sinais de que algo não estava bem. Eu saía para trabalhar e não me sentia confortável. Falava assim, eu tô achando, não sei, mas eu não confio nele, eu tô achando que ele tá fazendo alguma coisa com essas meninas. Eu comecei a desconfiar o semblante delas, elas muito quietas, muito tristes. Antônio Vitor de Lima, de 58 anos, que se considerava o melhor pai de todos, agora é procurado pela polícia. Aí elas comentaram, falou, mãe, desde quando a gente fica só, todas as oportunidades que a gente tem de ficar só, ele faz isso com a gente. Falei, pois agora isso acabou, porque ele vai pagar por isso. Mas, mamãe, eu juro. Falei, filha, isso é sério, muito sério. Aí eu sempre começava a notar o comportamento, a mãe sente. Os abusos, segundo as próprias irmãs, aconteceram durante os últimos 4 anos, desde que Antônio passou a morar na mesma casa em que a esposa e as 3 filhas. Quando as gêmeas nasceram, ele estava em um outro relacionamento. E só com o nascimento da filha mais nova, ele passou a viver sob o mesmo teto que elas. Antônio é corretor de imóveis, mas estaria com a licença para exercer a profissão vencida há vários anos. A esposa saía para trabalhar e Antônio ficava em casa com as crianças, de quem deveria cuidar. Depois que a gente perguntou para elas começaram a falar, sabe? Tudo, elas não queriam falar nada, sabe? Falaram que isso acontecia desde o começo que ele foi morar com a gente lá, sabe? E elas não queriam falar, sabe? A gente ia perguntando as coisas, ia perguntando o que estava acontecendo. E são coisas que você não é de imaginar que um pai fez isso com a filha, sabe? Ao descobrir que o marido era um criminoso, a mãe das vítimas ligou para a polícia. Ela e as filhas foram levadas para a delegacia para serem ouvidas. Antônio não estava em casa, mas foi localizado e conduzido ao distrito policial, onde prestou depoimento e negou tudo. O delegado, que estava de plantão, pediu à justiça a prisão do suspeito, até que o laudo dos exames médicos realizados nas garotas ficassem prontos. Mas, segundo a polícia, a resposta do juiz chegou tarde demais. Antônio passou aproximadamente 15 horas na carceragem da delegacia de Embu das Artes, na Grande São Paulo. Os policiais disseram à família das vítimas que não poderiam mais mantê-lo detido sem a autorização da justiça. Depois que a gente fez o exame, a gente voltou para a delegacia e chegaram na gente e falaram que, infelizmente, não iam poder continuar com ele lá, né? Não iam continuar com ele lá dentro, porque não tinha provas, sendo que as 2 filhas foram lá e deram depoimento junto com a ex-mulher, né? Um dos delegados informou à família que a prisão do suspeito foi finalmente decretada pela justiça, só que 13 horas após ele ser solto. Depois de ser liberado da delegacia, Antônio não entrou mais em contato com a esposa, mas teria pedido abrigo a parentes usando uma mentira. A gente ficou sabendo que ele entrou em contato com uma família dele próxima, que na verdade é o irmão dele. Ele entrou em contato pedindo abrigo, alegando que o exame sexológico, sendo que ele sai de 30 a 40 dias, tinha saído e que ele não tinha abusado das meninas. Então já procurando abrigo na casa deles.
A família recebeu uma denúncia de que Antônio ainda estaria na cidade e escondido na casa de parentes dele. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e pediu para que o irmão da vítima ligasse para a dona da casa, pois não poderia entrar na residência sem a autorização dela. E só depois da ligação, os PMs se dirigiram até a casa. Mas para a família das 3 vítimas, o efeito surpresa já não havia mais. A polícia entrou na casa com autorização da pessoa, só que a casa ela tem um matagal atrás. E a polícia, infelizmente, eles não falaram que não iam no matagal, que iam entrar só na casa. E eu falando para eles ir lá, porque ele tá lá, porque me confirmaram que ele tava naqueles matos. E eles não fizeram nada, sabe? A gente voltou para casa de mãos atadas, sendo que a gente tinha a prova que ele tava lá e a polícia não fez nada. Felizmente, disseram que iam ficar rodeando o ambiente lá, mas foram só a casa, olharam, viram que não tinha ninguém e foram embora. A preocupação agora é com as crianças. Elas estão assim, abaladas, sabe? Porque elas não querem nem comer mais, ficam assim tristes, não querem comer. Aí eu vou passar elas no psicólogo, estou esperando a moça fazer o acompanhamento, elas não querem comer. Ai, mãe, eu não estou com fome. Até a pequena, eu notava o comportamento da pequena também, que ela é muito estressada. Uma criança de 2, 3 anos não podia ser tão estressada assim. A mãe das vítimas diz que nunca irá perdoar o agora ex-marido. Como que eu vou adivinhar que ele era um monstro? Que ele é um maníaco, um psicopata? Porque só um psicopata vai fazer isso, né? Durante 4 anos fazendo isso com as próprias filhas. E eu sempre mostrava os casos na televisão e eu falava, se um dia um canalha desse fizer isso com um filho meu, eu dou parte imediatamente. Não quero saber, eu vou querer a justiça. Que a justiça seja feita, ele vai ter que pagar. Bom, tem que colocar ele imediatamente preso, né? Bom lembrar que é suspeito, portanto, nem se fosse condenado deveria fazer justiça com as próprias mãos, mas colocar ele preso porque se for mesmo um maníaco sexual, como há indício segundo a polícia, ele pode estar fazendo outras vítimas. Portanto, qualquer informação, ligue imediatamente para o 90.